Tá, gravando a aula agora. Eu só passei, só para quem não pegou a gravação, então a gente está no primeiro processo, planejar o gerenciamento dos recursos humanos, que é onde a gente vai definir essa abordagem que a gente vai trabalhar. E aqui são os modelos, então, como eu estava comentando, de como eu posso documentar essas informações. E eu documento aí, claro, como a gente comentou desde o início, né? Eu tenho vários processos. Eu preciso, para esse projeto, documentar o meu organograma. Poxa, o meu projeto é gigante, tem várias áreas. Então, sim. Bom, o meu projeto é um projeto pequeno, um mês, é a mesma equipe que está trabalhando. Preciso fazer um organograma? Não, entendeu? Então, vai do gerente do projeto analisar todos os artefatos que eu tenho e escolher o artefato necessário para aquele projeto. Então, aqui eu tenho 3 exemplos: o gráfico organizacional, o gráfico de matriz de responsabilidade e papéis e responsabilidades do meu projeto em formato texto. Então, vamos lá. Eu tenho alguns outros gráficos também, por exemplo, eu tenho a EAP, né, a estrutura analítica do projeto, que vocês já desenvolveram, mas eu tenho uma estrutura também que veio no PMBOK na última edição, que é a EAO, Estrutura Analítica Organizacional, que é uma estrutura que pode mostrar todos os meus departamentos, as minhas unidades organizacionais, e eu tenho também uma estrutura analítica de recursos, que é uma lista que eu categorizo num formato também de EAP, onde eu coloco todos os meus tipos de recursos, tá? Então, essa aqui é a estrutura analítica de recursos, muito parecida com a EAP. Só que eu tenho tudo que eu preciso de nível de pessoas, quais são os papéis. Então, por exemplo, eu ganhei um projeto de R$1 milhão, vamos supor, tá? Que eu vou ter que desenvolver. Então, eu vou aqui mapear quais são as pessoas que eu preciso para desenvolver esse projeto. Ah, é um projeto de obra? Então, eu preciso de engenheiros, de arquitetos, entendeu? Quais são os níveis? Ah, engenheiro nível 2, ou eu vou montar um desenvolvimento de software, então eu preciso lá de um dev júnior ou dev seniors e assim por diante. Então, eu tenho toda a parte de pessoal, eu tenho toda a parte de material, que tipo de material eu vou precisar para esse projeto, e tenho a parte de equipamentos. Que equipamentos que eu vou precisar para esse projeto, né? Isso aqui me linka muito com aquela palestra da Vivian, né? Imagina um projeto do parque eólico. Tudo que eu tenho a nível de pessoas, que eu tenho que identificar, materiais, equipamentos que vão ser usados para a construção do projeto, né? Então, aqui eu posso ter tudo isso documentado. O organograma do projeto é onde, a partir de um desenho, eu consigo enxergar todas as áreas daquela empresa, né? E quem geralmente está no poder. Aqui, claro que é uma brincadeira, né? O dono, o diretor, gerente, supervisor, peão, coitadinho dos estagiários. Ainda bem que tem empresa que não é assim, embora tem algumas que é assim. Aqui eu tenho um organograma mais detalhado de uma empresa de grande porte. Então, direção geral, diretor industrial, diretor de sistema de gestão, diretor comercial, diretor financeiro. Veja bem que não é a mesma estrutura da EAP, né? Ó, um está embaixo do outro. Então, isso significa que o meu auxiliar de produção, acima dele tem o meu operador de produção que manda nele. O operador de produção tem o supervisor de setor que manda nele, né? Depois eu tenho o supervisor de produção, tenho o gerente de produção e assim por diante, certo? Então, aqui eu tenho uma estrutura da empresa. Aqui tem mais um outro exemplo, que é o da Petrobras. Petrobras tem um conselho de administração que manda em toda a empresa, inclusive na diretoria e no presidente. Entre o conselho de administração e a presidência tem auditorias internas e ouvidorias, e depois disso você tem ali estratégia empresarial, novos negócios, outras áreas da empresa, na área financeira, gás e energia, exploração e produção, abastecimento, serviços e assim por diante. E aqui o mais simples, né, onde tem um escritório de projeto, a parte da informática, financeiro, marketing e engenharia. Tá? Vocês vão fazer um organograma para mim do projeto de vocês, tá? Bom, a próxima documentação é papéis e responsabilidades, tá? Então, eu tenho o nome da pessoa que vai assumir aquele papel, a sua função dentro do projeto e a responsabilidade dela dentro do projeto. Então, aqui a Alessandra é a GP. Qual é a responsabilidade? Gerenciar o projeto de forma adequada conforme o plano de projeto, tomando as ações necessárias. O José, engenheiro de planejamento. João, engenheiro de produção.
Então, aqui eu deixo claro qual é o papel daquela pessoa dentro do projeto, tá? Num projeto de metodologias ágeis, eu podia dizer que a Alessandra, ela tem como função o desenvolvimento, né? Ela é dev, time de dev, e a responsabilidade dela dentro do projeto. Tá? E assim por diante, o PO, o Scrum Master, e assim por diante. E a gente tem daí uma ferramenta que eu acho bem importante, que é a matriz de responsabilidade. O que é a matriz de responsabilidade? A matriz, ela vai ilustrar as conexões entre os pacotes de trabalho da minha EAP ou as atividades do meu cronograma e os membros da equipe do projeto, tá? Como geralmente, quando eu mapeio as atividades do meu cronograma, eu já coloco lá a pessoa que é responsável por executar aquela atividade. Então, eu gosto mais de trabalhar com a estrutura analítica do projeto, mais trabalhando aqueles pacotes de trabalho que estão no segundo nível, certo? Então, para a gente desenvolver a matriz de responsabilidade do projeto que vocês vão me entregar, vocês vão colocar aqui nas atividades a EAP no segundo nível. Vão se dividir, cada um do time vai estar aqui, dentro dos indivíduos, e a gente vai trabalhar matriz RACI. A matriz de responsabilidade também é chamada de matriz RACI, ou seja, o R responsável pela execução, o A pela aprovação, o C consultado e informado. O que significa cada um? Por exemplo, eu tenho aqui a parte, vamos pensar que seja assim, desenvolvimento, homologação, implantação e testes, tá? Desenvolvimento, Bianca. A Bianca é o R aqui, responsável pelo desenvolvimento, tá? E eu tenho aqui a Maiara e o Rafael, que vão ser sempre informados do que está acontecendo. Um exemplo. Eu tenho testes. Então, meus testes, quem vai ser responsável vai ser o Rafael. Fica com R. Mas eu sempre vou consultar, por exemplo, com C, a Bianca, porque ela é uma especialista em testes. Certo? Então, assim, eu vou montando quem é responsável pelo quê dentro da minha matriz de responsabilidade. Eu tenho aqui alguns exemplos de matriz, ó. Denise, Vivian, Rodrigo, Marcelo. Eu posso ter duas letras dentro de uma mesma pessoa? Eu posso, não tem problema nenhum, tá? Ô, professora, eu não entendi direito a diferença do responsável para o accountable. Tá, é assim, ó. O accountable aqui, traduzido para português, ficou responsável pela aprovação, certo? Por exemplo, eu tenho uma área de produtos, onde eu tenho a Ana, que é a gerente, certo? E ela só libera aquele pacote de trabalho depois que ela aprovar. Então, eu tenho o João, que é responsável pela execução do projeto, daquela tarefa, mas a Ana é que aprova. Entendeu? Ele aprovou. Depois eu posso consultar algum especialista ou informar o restante do meu time. É como se fosse alguém que tem um conhecimento maior que tem que aprovar aquela tarefa. Certo? Eu já tive projetos que eu tinha uma pessoa que aprovava. Inclusive, era muito ruim que era um funil, assim. Tudo tinha que passar por ela. Ela era da área de produtos. Tem alguma relação assim com alguma questão de alinhamento estratégico, assim? Não, E o outro seria alinhamento mais funcional ou não? mais funcional, mais funcional. Quando a gente fala de alinhamento estratégico, a gente fala de missão, visão, valor, entendeu? E objetivos estratégicos das empresas. Dos objetivos estratégicos das empresas nascem os projetos, né? Mas aqui a gente já está bem mais embaixo, a gente está falando Tá. da gerência do projeto, tá? Aqui, tanto que a Ana, o João, é a equipe do projeto, é quem vai colocar a mão na massa, Entendi. certo? Aqui outra matriz. Ó, aqui também mais um outro exemplo. Aqui também mais um exemplo. E aqui tem uma pesquisa que pergunta se as empresas, né, usam matriz de responsabilidade com definição de papéis de cada recurso. E a gente pode ver aqui, por esse gráfico, que em torno de 68% das empresas utilizam matriz de responsabilidade com a definição de papéis e responsabilidades. Então, assim, o que a gente vai trabalhar agora até o finalzinho da aula? A gente tem ainda 1 hora, tá? A gente vai trabalhar a parte do projeto. Então, vocês vão colocar o organograma, papéis e responsabilidades e a matriz de responsabilidade. A matriz de responsabilidade pode ser o segundo nível da EAP,
Tá? Peguem o segundo nível da EAP. O que é o segundo nível da EAP? Você tem lá o projeto e embaixo você tem o GP, entendeu? Aquela segunda parte ali da EAP, vocês podem colocar ela dentro da matriz de responsabilidade. Certo? Dúvidas? Não? Posso criar salas simultâneas para vocês trabalharem, então? Pode ser. Então tá, vamos lá. Deixa eu só